Olá pessoal de Física Geral 2, eu vou dar continuidade ao assunto, certo? Para continuar esse assunto, eu vou resolver esse exercício. Na última aula eu dei uma ideia geral sobre ele, né? Na verdade, na última aula eu dei uma ideia geral sobre pressão. Falei que ela depende da altura, a expressão dela num sistema estático é P igual a P0 mais ρgy, sendo y a altura dos elementos ali que estão causando a pressão. Né? Então, se eu estou trabalhando com água, vai ser a profundidade que determinado ponto está. Ou, no caso, a altura de água, né, que está acima daquele ponto. Ok? Então, a pressão ela não depende da largura, depende só da altura. Muito bem. Agora vejamos. Vamos resolver esse exercício. Eu vou começar ele do zero aqui. Então, nós temos uma represa. Ela pode ser toda torta. Não preciso que ela seja reta para eu ter as minhas ideias aqui. Afinal de contas, novamente, depende só da altura. Ela tem essa largura. Ômega, não sei se está aparecendo aqui. Não está aparecendo ainda. Eu vou pôr aqui, deixa eu fechar o PDF, agora está aparecendo, beleza? Então, ficou meio feio esse meu ômega. Então, eu vou escrever de novo, é um ômega. Ok? Muito bem, então a largura dela é isso. Então, aqui tem uma determinada quantidade de água. Né? A água, na verdade, vai até o topo. E esse topo, por sua vez, tem uma altura H. Muito bem. A nossa represa, ela tem uma hora que ela acaba, né? Ela não vai até o inferno. Ela acaba aqui. E, bem, a gente pode até pintar aqui de azulzinho. Se bem que se eu pintar de azulzinho, não vai fechar a tela. Agora vai. Não deu certo. A coisa é, agora que a gente tem o nosso problema desse jeito aí, talvez fique mais claro de perceber. Vai ficar assim mesmo. Perceber o seguinte, pessoal. A altura ela depende do referencial que eu estiver escolhendo. Ok? Então, digamos que eu considere que o meu zero ele comece aqui. Ok? O referencial do meu problema é aqui, né? Então, aqui eu vou ter o meu y crescendo, né? Então, digamos que eu tenho que sempre considerar para onde que é o sentido positivo. Então, eu vou considerar para cima. Eu poderia ter considerado para baixo, mas vou considerar para cima. Aqui é o meu referencial. Então, aqui é y igual a zero. Posso fazer desse jeito. Beleza? Eu sei que essa altura é h. O que eu quero saber é a força que a represa sofre. Então, vocês devem concordar comigo pelo seguinte: de acordo com as expressões de pressão, eu sei que a força que ela vai estar sofrendo aqui embaixo é maior que a forcinha que ela vai estar sofrendo aqui em cima. Porque a quantidade de água acima desse ponto é menor do que a quantidade de água acima desse ponto. Então, por isso que a força que ela sofre aqui é maior do que aqui em cima, que nem numa garrafa furada, que sai menos água aqui, mas sai muita água aqui. A força dessa água, a empurrada é maior. Ok? Então, por isso que eu tenho que integrar. Eu não tenho uma força só agindo. Eu tenho um somatório de forcinhas. Outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, como eu tenho esse somatório de forças que agem sobre essa região aqui, é uma integral. Okay? Não é uma força só que nem era no ensino médio. São várias forças. Por isso é uma integral. Ok? Então, deixa eu arrumar isso e escrever. Então, vou escrever aqui. Devido
ao fato que eu tenho várias forças de intensidades diferentes, eu devo somá-las para encontrar a força total que age sobre a represa. Muito bem. Então, por isso que eu tenho um somatório de forças. Então, eu tenho que trabalhar com os diferenciais. Então, lembrando que P é igual a dF dA. Como eu quero achar a força, então eu deixo dF sozinho de um lado, vai ficar P dA. E aí que está o grande pulo. A gente percebe que a força varia a sua intensidade em função da altura y. Ó, aqui eu tenho um determinado y0, é uma força. Aqui eu tenho y1, é outra força. Depende do y. Muito bem, depende do y. Então, o termo da integral que vai variar é um dy. Isso já nos indica que é um dy, ok? Vamos escrever isso de novo. Como a força está variando sua intensidade em y, o diferencial da minha integral será um dy. Porém, se eu observar as minhas expressõezinhas, eu não tenho dy aqui, tenho df dA. df de um lado e dA do outro. Mas eu posso pensar que esse dA, pessoal, é o seguinte. Imaginem que essa é a área da represa. Uma foto dela. Então eu vou ver ela em 2D. Eu vou ter sempre o mesmo W como largura. Só que a minha altura vai variar em Y. Então, uma pequena parte dessa altura é um dy. Eu já subi um y e aqui eu tenho um dy. Então eu vou ter que integrar toda essa área em dy. Então eu posso dizer que o dA, se eu tenho uma pequena parte da área aqui como dA, então dA é igual ao ômega dy. Ok? Essa minha pequena parte eu desenhei errado, porque se eu estou interessado que o meu ômega seja sempre fixo, então esse vai ser um dA. Isso aqui é um dA. Onde eu já tenho uma largura ômega fixa e um dy de altura aqui. Ok? Eu vou ter que integrar em toda essa altura que eu sei que é h. Vocês vão ver que o fato de eu estar integrando, né, e devido à estrutura da equação da pressão, que já tem o y lá, vai me gerar um termo quadrático, algo que não aparece naturalmente em equações de pressão, né? Naturalmente aparece só o ρgy lá, um termo linear. Aqui vai aparecer um quadrático devido a essa estrutura geométrica do problema, que eu só observo, então, a força agindo dessa determinada forma, se eu analisar, né, ponto a ponto. Ok? Muito bem. Então, eu já tenho que meu dA é isso. Um ômega fixo vezes uma altura dy que vai variar. Beleza. O que ocorre, pessoal, é que eu ainda não tenho um PY escrito, né? Mas eu posso escrevê-lo. Um P que depende de Y, quero dizer. Essa é a minha pressão, então, que eu sei que é sempre ρgy. Certo? Ela é ρgy. Muito bem. Só que eu tenho que levar em conta algumas coisas, pessoal. Eu tenho que levar em conta onde é o referencial do meu problema. Se eu estou definindo que o referencial do meu problema é aqui embaixo, então aqui onde eu começo o meu problema, eu tenho altura igual a zero, eu não posso dizer que a pressão é simplesmente P igual a ρgy. Porque se eu jogar y igual a zero, eu vou zerar tudo.
Mas eu sei que a pressão não é zero aqui. A pressão, ela vai ser, neste ponto, exatamente aqui neste ponto, ela é ρGH. Ok? Aqui ela é ρGH, porque tem toda essa altura H de água em cima dela. Então, eu tenho que reescrever a minha equação de alguma forma que leve isso em conta. Eu não posso simplesmente escrever como ρGY. Eu tenho que adaptar essa minha equação ao meu problema, devido à escolha de referencial que eu fiz. Eu poderia ter escolhido um outro referencial que eu não teria esse problema. Mas como eu escolhi lá embaixo, um y igual a zero, então significa que a minha expressão da pressão certa, na verdade, é H menos Y. Por que menos Y? Bem, porque se o Y for zero, né, a gente já sabe que vai ter ρGH, que é exatamente a pressão lá embaixo. E a cada momento que eu vou aumentando o meu Y, né, vai para Y, sei lá, 2 metros, 3 metros, 5 metros, vai diminuindo a pressão. Quanto mais alto, menor a pressão. Foi o que a gente conversou no começo da aula. Ó, aqui já é mais alto, a pressão é menor. Ó, veja o vetor da força ali, menorzinho. Então, por isso que a altura tem que diminuir o valor da pressão. Por isso o sinal de menos aqui. Muito bem. Então, vamos reescrever a nossa expressão. dF igual, agora, tudo isso no lugar de P, ρGH menos Y. E no lugar do dA, ômega dy. Legal. Agora eu tenho uma variável y aqui e o diferencial y já posso integrar a minha expressão. Beleza? Então vou integrar aqui. Aumentar definitivamente. Beleza. Então tá. Eu sei que do lado direito a integral de um diferencial é o próprio f. O professor de cálculo de vocês, Rodrigo, deve ter dito para vocês. Tudo que é constante sai para fora da integral. Então vai ficar ρg ômega aqui fora da integral. Então dentro da integral vai ficar h menos y dy. Vocês podem estar pensando, professor, mas h também é constante. Realmente é constante. Só que o h está dentro do parênteses, né? Então de alguma forma a gente vai ter que quebrar essa integral para que a gente consiga resolver o que está dentro ali do parênteses. Então, por hora, existem, claro, infinitas formas de resolver essa integral, eu quero resolver desse jeito. Então eu posso reescrever como uma integral de h dy menos uma integral de y dy. Lembrando que a nossa integral vai de 0y até hy, que é a altura máxima. Altura mínima até a altura máxima, né? Usual aí. Então, a primeira integral, mole. Como h é uma constante, então h vai sair para fora da integral. A integral de dy é o próprio y, que vai de 0 a h. Agora, a outra integral. y dy. Então, se eu integro o y, vai ficar y ao quadrado, cor de vermelho, né? Integralzinho. Y ao quadrado sobre 2. Também de 0 a h. Beleza. Então, a gente pode resolver, né, esses limitantes. Continuo deixando o ρg ômega aqui, só para simplificação, né? Então, h vezes h menos 0. Eu coloquei os limitantes, cor de vermelho. Coloquei os limitantes da parte, dessa parte aqui. Agora eu vou fazer o mesmo para outra. Vai ficar, por dentro de um parênteses também, vai ficar h ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Beleza. Então, a hora que eu reescrevo tudo isso, vai ficar igual a ρg ômega. Aqui, deste termo, eu vou ter um h ao quadrado. E do outro termo lá, eu vou ter menos h ao quadrado sobre 2.
Como os H são quadrados, eu consigo fazer uma continha bem rápida aqui. E vou ver que vai dar exatamente rho de ômega H ao quadrado sobre 2, que é o resultado que a gente tinha obtido no slide. Em um slide, mas a conta, né, pode ser feita assim, passo a passo, para ficar mais interessante aí para vocês. Ok? Então tem alguns passos aí. Agora vocês viram a importância da integral, né? Deu um resultado completamente diferente ali. Bem interessante. Certo? Vou salvar isso aqui. E agora vamos voltar para os slides. Então depois vocês podem substituir valores ali e ver o que vai. Aqui a gente tem um balão de chumbo, ok? E nos é pedido qual é a espessura T do balão para que ele não emerja. Emerja é para que, no caso, ele não vá para cima, né, na superfície, que nem uma bola, né, na praia. Para que isso ocorra, a densidade deste balão de chumbo, ou seja, o próprio nome diz, né, chumbo, então é uma coisa bem densa. A densidade desse balão tem que ser a mesma da água. Aí você pode estar pensando, pô, mas chumbo, professor? Como assim? Chumbo, claro que vai afundar. Não, porque dentro do balão de chumbo tem ar. Então a gente só tem a casca esférica ali, só a cascazinha. Só ali que há a massa de chumbo e, por consequência, a densidade de chumbo. Então é nessa parte que a gente tem que estar, que a gente tem que ter massa de chumbo suficiente, e isso vai ser dado pela espessura da parede, né? Que faça que esse volume todo dessa bola, desse balão, tenha então a densidade da água, ok? Então isso é dado novamente pela equação que a gente falou na aula passada, empuxo, né? Então veja, a pressão da água, ou seja, a força com que a água é aplicada na superfície desse balão é igual a nossa, né, a força peso da água, desculpa, ela tem que ser igual à força que age sobre o balão, que é devido ao empuxo, ok? Então, por isso que nós estamos igualando aqui. PA vai ser igual à densidade da água vezes o volume do balão vezes a gravidade. Okay? Então, como a gente já viu, a expressão do empuxo é isso. É a força que essa quantidade de água deslocada aplica. Então, perceba que a quantidade de água deslocada por esse balão de chumbo é o mesmo volume de água do balão. Então, por isso que o volume que eu coloco aqui na expressão do empuxo é o mesmo volume do balão. Mesmo que a densidade que eu estou colocando aqui é da água, porque esse termo está associado com a força da água. Okay? A força da água. Muito bem. O volume é dado pela expressão do volume de uma esfera, né? 4/3 de Pierre ao cubo. Beleza. Então, a quantidade de água deslocada, que é esse volume de água, deve ter essa força, né? Igual à força de empuxo relacionada com o fato do nosso balão ser feito de chumbo. Okay? Então existe uma força-peso neste balão e essa força-peso também está associada com o seu tamanho. Só que aqui, como a gente tem uma casca, vamos dizer assim, uma casca, ela é uma casca porque ela não é um volume completo, né? Ela é só uma partezinha de chumbo ali. Então eu vou ter a expressão da área de uma esfera, 4πr ao quadrado, vezes t, que é o comprimento desse meu balão aqui, a espessura dele, é o comprimentozinho ali da sua casca. Então, isso aí vai dar qual que é o volume dele, ok? O volume dessa casca, que é a área dela vezes a espessura desta área. Então, isso vai me dar o meu volume. Eu sei que volume vezes densidade, esse ρ aqui, PB, é a densidade do chumbo, né? Então, volume vezes densidade é massa. Então, por isso aqui, ó, força-peso do balão de chumbo.
Então, massa do balão de chumbo vezes a gravidade. E aqui é a força-peso da água deslocada, que é a densidade da água vezes o volume do balão, porque a quantidade de água deslocada é a mesma do balão, porque os corpos não ficam no mesmo lugar, né? Então, para que ele não emerja nem afunda, ou seja, não suba nem desce, ele tem que ter a mesma força. Ele tem que ficar parado, o sistema, ou seja, o sistema está em equilíbrio. Forças iguais, sistema em equilíbrio. Ok? Então, resumidamente aqui, a densidade desses dois corpos é a mesma. A densidade dos materiais que os formam não, mas a densidade dos dois corpos é a mesma, porque o volume de água é muito maior do que o volume de chumbo aqui nesse problema. A espessura é mínima. Se a gente fazer a conta aqui, a gente vai achar que a espessura é 3 milímetros, mínima. Ok, pessoal? Então, esse é um exemplo bem interessante e bem simples. Tá? E aqui tem alguns outros experimentos, que às vezes assim, a gente estava trabalhando até agora só com estática, né? Mas existe também a hidrodinâmica. O líquido pode estar se movendo. E para isso eu vou ter algumas outras expressões associadas à pressão. Né? Líquido movendo a gente vê direto, né? Por exemplo, a gente vai tomar um refrigerante, nós mudamos a pressão no canudo para que o líquido suba. Então ali existe um movimento devido à pressão. E esse tipo de estudo a gente chama de hidrodinâmica, que a gente vai ver agora. Muito bem. Vamos lá. No geral, a gente vai estudar fluidos, que eles são fluidos perfeitos. Ok? O fluxo não vai depender do tempo, ele é um fluido incompressível, irrotacional, não tem viscosidade, é um fluido perfeito. Então, claro, para facilitar tudo, tá? Então, a gente vai simplificar, mas a gente tem que entender por que a gente pode simplificar. Em quais limites a gente pode simplificar. Por exemplo, a incompressibilidade de um fluido como a água. A água ela pode ser considerada incompressível até determinada pressão. Depois dessa pressão, a densidade dela vai mudando. Então, vamos considerar fluido perfeito a água. Ok, mas para pressões baixas. Okay? As linhas de fluxo também, elas, de certa forma, transformariam as nossas equações de velocidade mais complexas. Então, se não tiver nenhum elemento que atrapalhe o fluxo, por exemplo, uma bola no meio de um tubo, uma grande quantidade de sujeira, sei lá, ela vai ser um percurso, né, laminar e rotacional. Um fluido rotacional a gente entende bem como um redemoinho, né? Ali a gente sente forças diferentes do que num lago onde a água está num sistema uniforme, todas as forças elas estão em equilíbrio. Aqui as forças não estão em equilíbrio. Então a gente vai ter que considerar que não há forças externas nesse meu fluido. Okay? Muito bem, então tá aí os nossos limites. E aqui, peraí, vamos ver se está aparecendo. Isso, está aparecendo. Aqui está os nossos limites, então, e agora a gente tem que entender o fluxo em si. Entendam o fluxo, pessoal, como uma quantidade de massa que passa numa determinada quantidade de tempo constante. Okay? Então, existem muitos elementos que vão determinar o fluxo. Né? Como, por exemplo, se eu estou interessado no fluxo de água de uma torneira, se eu aumentar a área por onde a água passa, eu vou ter uma determinada quantidade de água saindo. Se eu diminuir essa área, eventualmente ela vai sair menos. Okay? Esse tipo de regime não é o que a gente está interessado aqui. Então, o exemplo mais clássico que a gente está interessado para entender fluxo é o de uma mangueira. Você já deve ter feito experimento de ligar uma mangueira e ela sai uma determinada quantidade de água. Muito bem. Agora, coloquem o dedo na ponta dessa mangueira. Vocês vão ver que continua saindo água,
só que ela sai com uma pressão maior. Ela vai mais longe. Okay? Por quê? Porque, pela teoria do fluxo, a quantidade de água que está saindo tem que ser a mesma, independente de eu colocar meu dedo ali na frente ou não. Como a área para a água sair diminuiu, então a velocidade com que ela sai tem que aumentar. Okay? A quantidade de massa de água que sai é a mesma, em uma determinada quantidade de tempo. Né? Então essa quantidade de massa está vinculada com a área, a azão aqui, e velocidade V com que a água está saindo. Se eu diminuo a área, a massa que está saindo do lado esquerdo tem que continuar o mesmo. O lado esquerdo não muda, ele é igual, ele é constante. Então, se eu diminuo a área, eu tenho obrigatoriamente que aumentar a velocidade. Por uma matemática básica. Ok? Isso sai de toda uma teoria do... Bem, parte das equações, né? A gente pode entender como teoria do cálculo vetorial, um cálculo que vocês vão fazer semestre que vem. Então eu vou dar uma puladinha nessa parte. Não é tão interessante. O que é interessante é perceber essa expressão aqui, que é uma consequência dessa anterior aqui da massa, do lado esquerdo, e do lado direito densidade no fluido, área por onde esse fluido está passando e velocidade com que ele passa. Como eu falei que é constante do lado esquerdo, significa que é constante em qualquer lugar do meu instrumento por onde a água está passando, fluido, etc. No caso, essa mangueira aqui, percebam, é uma mangueira que muda a sua área no decorrer do seu percurso. Mas como a quantidade de água que está aqui dentro tem que ser, que passa por uma determinada parte dessa mangueira, tem que ser a mesma sempre, eu não estou criando água do nada, ou não tem furos durante a mangueira, então a quantidade de água que passa é a mesma. Okay? Como quantidade de água a gente pode entender por densidade vezes volume, e a gente pode, isso até fica como lição para vocês, né? Da equação da massa por tempo, massa dividido por tempo, vocês encontrarem densidade vezes área vezes velocidade. Isso aqui é um ótimo exercício para lidar com unidades de medida na física também. Encontrei isso. Então vocês vão ver que, bem, se é constante o lado esquerdo, então é constante em qualquer momento, em qualquer instante, dentro dessa minha mangueira. Então por isso que eu posso colocar essa expressãozinha aqui, que a densidade vezes a área vezes a velocidade, em determinado ponto 1 dessa minha mangueira é igual a densidade vezes a área vezes a velocidade no ponto 2 da minha mangueira. Como eu estou falando do mesmo fluido o tempo todo, a densidade ela é constante, ela não muda. A densidade é sempre a mesma, se é um fluido incompressível. Então eu posso até mesmo cortar essas densidades e eu chego nessa expressão muito interessante da vazão. Que é a área vezes a velocidade num sistema como esse, que existe um fluxo constante, a área vezes a velocidade é sempre a mesma. Se eu pegar a área e a velocidade que tem naquele instante, vai ser sempre a mesma. Isso funciona até mesmo para o corpo humano. Esse exemplo é muito interessante. Okay? A gente consegue, então, encontrar a velocidade média do fluxo de água. Do fluxo de sangue no nosso corpo. Okay? Então, o que a gente tem aqui, né, é que a área de uma veia aorta, vezes a velocidade que o sangue passa nessa veia, é igual à área de uma capilar vezes a velocidade que passa na capilar. Então, aqui, eles isolaram do lado esquerdo para encontrar a velocidade dos vasos capilares. Então, isolamos tudo. O que eu tenho aqui, então, ao resolver a conta, é a velocidade dos vasos capilares, que é essa. Ok? Então, por quê? Porque se eu estou considerando sangue incompressível, rotacional, etc., claro, uma super simplificação isso aqui, né? Mas é simplesmente utilizando essa expressão, que a área vezes velocidade é constante, onde fluidos passam. Né? Então, beleza. E de todos esses conceitos, onde a gente junta hidrostática e hidrodinâmica, a gente cria então a expressão de Bernoulli. Ok, pessoal? Bernoulli talvez seja a expressão mais tensa. Novamente eu vou passar ela rapidinho aqui, para que na próxima aula eu defina ela para vocês, eu faço ela passo a passo. Mas é mais ou menos assim, a gente parte do trabalho, né? Então, a força devido à pressão, ela exerce um trabalho aqui, neste lado da nossa mangueira.
que vai ter que ser o mesmo do lado direito. Ok? Então, o que ocorre aqui é o seguinte. Eu tenho conservação de energia. Como a gente conversou semestre passado, conservação de energia é um dos princípios da natureza. Tem que ter conservação de energia. Então, por que eu estou vendo essas questões de trabalho? Porque existe um teorema na física geral 1, que é o teorema trabalho-energia cinética. Então, eu posso igualar o trabalho que está agindo sobre algum elemento que eu estou estudando igual a energia cinética desse elemento. Ok? Então, por isso que eu encontro o trabalho aqui nos dois cantos, o somo, para ter o trabalho total. Como eu falei anteriormente, esse trabalho então, ele é igual à energia cinética do meu sistema. Ok, pessoal? Então, eu tenho a expressão para trabalho. Tenho a expressão para energia potencial, desculpa, que está associada com a altura nos dois pontos. Então, aqui ele está numa altura H1 e aqui está numa altura H2. Então, por isso que a minha expressão, minha variação de energia potencial naquele sistema ali é a altura do mais alto diminuído pela altura do mais baixo. Está aqui no lado esquerdo, aqui, né, nessa parte dos parênteses. E a energia cinética, ela é sempre a mesma. Eu vou, claro, passar isso com mais precisão na próxima aula, mas a energia cinética ela é sempre a mesma para qualquer corpo que está em movimento. É mv² sobre 2. A gente viu um pouco isso também no semestre passado. Então, o trabalho total pela conservação do trabalho, do teorema trabalho-energia cinética, é dada dessa forma aqui. Muito bem. De tal forma que a hora que eu somo todas essas expressões que eu acabei de obter e eu reorganizo isolando a pressão, eu encontro então que a diferença de pressão entre esses, que é o que me interessa, já que eu estou estudando pressão, né, aqui nessa primeira parte de Física Geral 2, a diferença de pressão nesses dois cantos ali, o P1 e o P2, é exatamente essa diferença das energias cinéticas mais a diferença das energias potenciais, tá, pessoal? Essa expressão, ela demanda um pouco de tempo para ela ser deduzida, e eu quero fazer isso com mais calma na próxima aula. Então, por hora, mastiguem, que a gente vai tirar, mastiguem esse conhecimento aqui, que a gente vai tirar uma expressão geral para pressão no corpo, ou seja, para a pressão que está associada à altura e um tipo de pressão que está associada à dinâmica do sistema, né? Fluido em movimento. Vou juntar essas duas coisas numa expressão só, que vai depender então desses dois elementos, velocidade e altura. Okay? E eu vou tirar essa minha expressão pela conservação de energia, que é um elemento necessário para que qualquer sistema físico funcione. Né? Tem que haver conservação de energia. A menos, claro, que haja dissipação, que a gente não vai considerar dissipação. Tá bom, pessoal? Então, por hora é isso. Eventualmente, eu venho para a próxima aula. Valeu!